está colocado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Neste capítulo, onde Jesus recomenda expressamente que nós amemos os nossos inimigos, e nós já vamos apresentar como é que ele propõe que nós façamos isso, tem nos dois itens 5 e 6 uma abordagem sobre os inimigos desencarnados. Embaixo, o verso do Cornélio Pires, escrito por Chico Xavier: o inimigo, muitas vezes, quando surge em nossa estrada, é alguém que viveu conosco, por pessoa muito amada, meus caros irmãos. Via de regra, um inimigo hoje foi um amigo no passado, que por desentendimentos, diferentes pontos de vista, intolerâncias nossas, perdemos a amizade e ficamos com inimizades. E estas inimizades atravessam existências. Então eu quero fundamentar da seguinte forma, apresentando 3 princípios para fundamentar a nossa argumentação. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural? E a resposta dos instrutores espirituais: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ele fez felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dela. Grifei: o homem só é infeliz quando se afasta desta lei divina. Meus irmãos, diretamente no ponto, a lei divina é o Evangelho de Jesus. Ah, mas eu não conheço o Evangelho de Jesus. Fácil. Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é um resumo completo dos ensinamentos de Jesus. Ali está o que temos que fazer. O roteiro para a felicidade. Porque quando nós não o praticamos, quando nós deixamos de praticar o que está ali, naquele regulamento, nós seremos infelizes. Sofrimentos, aflições, doenças. É isso o primeiro princípio. Segundo princípio, item 6, introdução do Livro dos Espíritos. O mundo espírita, ou mundo dos espíritos, é o mundo normal. É o mundo primitivo, primeiro, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, nós somos espíritos tendo uma experiência num corpo físico, temporário, descartável, tem tempo de validade, envelhece, morre, o espírito desencarna, volta ao mundo normal. Voltamos ao nosso lar. Aqui nós estamos de passagem. E o terceiro princípio, meus irmãos: a maldade não é estado permanente dos homens. O homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Todos nós seremos bons, perfeitos, porque isso é o determinismo divino, isso é o que Deus quer dos seus filhos. E o Mestre Jesus afirmava isso com todas as palavras quando ele dizia: nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai será perdida. Nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai será perdida. Então, meus irmãos, o Espiritismo apresenta e prova as relações que existem entre o mundo invisível e o mundo visível. A relação do mundo dos espíritos com o mundo dos encarnados, nós. Mostra, prova e apresenta as leis que regem estas relações. Muito bem.
Então, o ensinamento que vem do capítulo 12, itens 5 e 6. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Os instrutores espirituais nos apresentam que a morte apenas livra o homem da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir por seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Esta é a realidade, este é o principal ensinamento desta lição, e o Mestre Jesus então nos recomendava expressamente em Mateus 5, 43 a 47, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Nossa, ousadia de Jesus dizer isso naquela época, imagina, que ousadia, meus irmãos. Como assim amar os vossos inimigos? Fazer o bem àqueles que me prejudicou, me assaltou, me roubou, matou um membro da minha família. Pensem em todo o mal que existe por este mundo, e a recomendação do Mestre é esta: amai os vossos inimigos. E ele explica o que significa isso. Amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, e sim porque o contato com esse adversário, com essa inimizade, nos faz bater o coração de modo muito diverso do que o contato com o amigo. Mas amar os inimigos é não guardar ódio, não guardar rancor, não ter desejos de vingança, revidar, não ter pensamento oculto, ou perdoar impondo condições. Não. Então, amar o inimigo é perdoar, porque, meus irmãos queridos, é não colocar obstáculo à reconciliação com eles, desejar o bem e não o mal, alegrar-se pelo bem que lhes aconteça. Nossa, que difícil! Como é que eu vou conseguir isso? Observem bem como Jesus nos recomendava. Já vou dizer por que ele recomendava isso. Percebam que tem uma lógica. Se eu, quando me afasto da lei divina, fico infeliz, quando eu deixo de cumprir a lei divina, que é o Evangelho de Jesus, expresso detalhadamente em Mateus 5, 6 e 7. Todos os ensinamentos estão nesses 3 capítulos. O irmão não precisa perder tempo em pesquisar. Vá lá direto, leia os 3 capítulos, você vai ter um resumo completo dos ensinamentos. Jesus recomenda: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último centil. Não sairemos da prisão. Que prisão é essa? Que cadeia é essa que me prenderá? É a ligação com os meus adversários. O mestre sabia do que dizia. Ele dizia: rápido reconciliai-vos, enquanto estáis a caminho. Porque senão, na próxima encarnação, você nasce filho do inimigo, irmão, um membro da família muito próximo, terá que conviver com ele e se reconciliar. Não tenham dúvidas, meus irmãos. Se você tiver na sua família uma desarmonia com qualquer um dos membros, siga o conselho de Jesus: reconciliai-vos rápido enquanto estáis com ele a caminho. O significado desta passagem, então, meus irmãos, é que não podemos perder tempo. Não percamos tempo dedicando ao cultivo de mágoas. É pura perda de tempo. Nós obrigatoriamente teremos que nos reconciliar, seja com sofrimento, com doenças,
Porque isso, nós não queremos isso. Por isso o Mestre nos avisa: sejam rápidos enquanto estiverem juntos a caminho, próximos, que depois que desencarna, este pode virar um obsessor, meus irmãos. Então, quando ele recomenda a reconciliação rápida, não é com o objetivo de apaziguar discórdias durante a existência atual, mas ainda evitar que essas divergências, essas desarmonias sejam levadas para as próximas vidas. Isto é o ponto, meus irmãos, porque mágoa gera mágoa, vingança gera vingança, ódio gera ódio, mas gentileza gera gentileza. Bondade gera bondade. O amor cobre uma multidão de pecados, dizia o apóstolo Pedro. O amor quebra as resistências. Então, ao conversarmos com essas pessoas com as quais nós temos desentendimentos e harmonias, falemos num tom de voz agradável, sejamos mais pacientes ao ouvir. Esta é a recomendação, porque o meio mais eficiente de conquistar os nossos inimigos, meus irmãos, são as boas ações. Não há coração tão perverso que mesmo a contragosto não se mostre sensível às boas ações, diz o instrutor espiritual ali no Evangelho, capítulo 12. As boas ações, elas é que quebram as cadeias, as correntes que nos prendem a essas pessoas. As boas ações. Com as boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra o inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois da sua morte. Vejam bem, como Jesus nos recomendava a pressa na reconciliação. Não deixe para amanhã, peça perdão. Mas não tenho culpa, não importa. Porque o perdão, meus irmãos, não é para o outro. Quando eu peço perdão, sou eu que me liberto. Eu me liberto. Mas ele não me deu perdão. A minha parte eu fiz. Eu me libertei. Eu rompi aquela corrente que me prende a ele na mágoa, no ressentimento, nas queixas, na desarmonia, na tristeza. Rompamos isso. Então, não levemos mágoas para a nossa vida no plano espiritual. Teremos que resgatar obrigatoriamente que quando eu procedo mal, quando eu revido, eu irrito os meus inimigos, prejudico, as palavras ferem, atitudes que ferem, e isso é imaturidade espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, ter maturidade espiritual. Enquanto nós não tivermos maturidade espiritual, nós seremos crianças espirituais. E crianças não têm discernimento para escolher. Percebem? Meditemos sobre isso, pensemos um pouco. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da nossa vida. Porque a obsessão, o que é uma obsessão? É uma influência de um espírito desencarnado sobre a minha pessoa. Como é que eu sofro essa influência? Sempre por sintonia mental e afinidade de gostos. Sempre por afinidade. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para o Espírito de verdade: influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos?
se os espíritos nos influenciam, e a resposta: muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Logo, há uma influência direta sobre a nossa vontade, influenciada pelos espíritos desencarnados, os espíritos que estão do lado de lá. Muita gente chega aqui dizendo: eu ouço vozes, eu vejo vultos. São bons espíritos ou são maus espíritos? Bons espíritos dão apenas bons conselhos, coisas boas, e os maus espíritos irritam, instigam a discórdia, a confusão, a cólera, a irritação, atitudes tresloucadas. Esses são os maus conselheiros. Então é simples descobrir. Olhe para você mesmo, perceba-se, você vai ver quem é que está te influenciando. Nós sempre temos conosco uma nuvem de testemunhas, mas quem está conosco? Aquele onde eu sintonizo a minha mente, meus pensamentos e os meus sentimentos. Esses estarão comigo. Depende de mim. Como é que eu me afasto do mau espírito? Preces, boas leituras, bons pensamentos, bons sentimentos. Desligo deles. É assim que funciona. Tá certo? Então, o mestre, ele não tinha razão quando ele dizia: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Por quê? Não reaja. Essa era a sugestão. Não reaja. Procurai amar os que vos inspiram essa ódio, raiva, o desprezo. Amar é fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Não é um sentimento, é uma atitude. Veja. Mas como é que eu posso amar? Eu amo meu marido, eu amo meu filho. É um outro tipo de amor. O amor que Jesus recomendava, amar os inimigos, é ter uma atitude positiva de prece, de desejar o bem, de não revidar, não vingar-se, para que as coisas se acalmem. Essa é a sugestão do mestre. E olha aqui a recomendação de Santo Agostinho: amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. Então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Lembrando sempre que o perdão é para mim. O perdão é um filtro que impede a entrada da perturbação do outro no meu mundo interior. Percebe? A gente: eu não vou perdoar, eu não concedo perdão. Mas não é esse o sentido. O perdão é um filtro que impede a entrada da perturbação do outro no meu mundo interior. Fique ele com a sua perturbação. Eu não vou me perturbar. Eu vou perdoar. Este é o sentido do perdão. Eu vou tolerar, vou suportar. Isto é a caridade, meus irmãos. Mas eu estou com essa situação hoje, neste momento. O irmão deve estar pensando: puxa vida, como é que eu vou fazer? Eu estou nessa situação, como é que eu vou resolver isso? E nós temos que resolver, meus irmãos, senão nós adoeceremos. Aqui está a forma. Primeiro, dome suas paixões. Livro dos Espíritos, questão 257. Dome suas paixões animais, que é o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem e a caridade. Meus irmãos, para neutralizar uma ação do espírito maldoso, para neutralizar, antídoto contra os nossos adversários, a prática da caridade. Trabalhe o bem, pratique o bem,
este é o melhor antídoto para qualquer maldade que venha de fora. Conceda as coisas deste mundo a importância que merece e não se preocupar com minharias. Em seguida, ame os vossos inimigos, faça ao próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Ore pelos vossos inimigos. A oração, meus irmãos, a prece feita com o coração, sentida no silêncio, introspecção, na manhã, ao acordar, antes de dormir, preces, ore para o seu adversário. Use de benevolência tanto para com os inimigos encarnados como para os desencarnados. Não tenha medo dos espíritos. Não tenha medo. São apenas como nós, só que sem corpo físico. Não precisam temer. A prece nos protege. Os bons pensamentos nos protegem. A prática da bondade nos protege. Porque revidar, vingar-se, meus irmãos, é manter um núcleo de raios destruidores contra mim mesmo. Quando eu me destempero e agrido, o mal que eu faço é o que me faz mal. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. Isso a gente precisa entender bem isso. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Tem lógica, porque eu me afasto da lei divina e aí eu fico infeliz. Então o mal que me faz mal é o mal que eu faço. A simpatia é a corrente de auxílio que vem em meu favor, e a antipatia ao contrário. Então precisamos mudar. Amar os inimigos, meus irmãos, não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de reconduzir ao bem, contribuir para a salvação desses irmãos, porque o meu exemplo de vida, o meu acolhimento, o meu abraço emocional a esse adversário fará com que ele mude. Isso, o amor impacta, o amor transforma, o amor amolece, o tratamento amoroso amolece a pessoa mais rude, mais dura. E o Espiritismo prova isso, que as almas dos homens perversos somente serão pacificadas, sacrificando o suor, e por meio da prática da caridade, todos nos transformaremos, meus irmãos. A maldade é um estado de imperfeição temporária. Isto está nos princípios da filosofia espírita. Um dia nós seremos espíritos perfeitos, meus irmãos, e nós iremos ou pelo amor naquela direção, ou pela dor, ou pelo sofrimento. É obrigatória a evolução da imperfeição para a perfeição. Deus o quer. É isso que nos ensina a filosofia espírita. Deus o quer. E quando Deus quer, ninguém, nenhum de nós poderemos nos colocar contra. Nós todos seremos como Jesus. Jesus é nosso modelo e guia de bondade, de perfeição, de benevolência, de perdão, de tolerância, porque Ele já era o Espírito perfeito quando veio nos trazer os ensinamentos. E sofreu tanto. Sofreu pela ignorância daqueles homens daquela época. Meus irmãos, quem arremessa espinhos improvisa chagas no seu coração. Todos os espíritos, inclusive o nosso, nós seremos perfeitos. Precisamos da maturidade espiritual. E nós, meus queridos irmãos, concluímos as nossas reflexões com o Chico Xavier, com essa máxima belíssima de Chico: uma mágoa não é motivo para outra mágoa, uma lágrima não é motivo para outra lágrima, uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, a alegria, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo,
é perda de vida. Não percamos mais o nosso tempo, meus queridos irmãos. Aprendamos que o caminho da felicidade, aquilo que nós queremos, a paz interior, é a reconciliação com todos, encarnados e desencarnados. Mas eu tenho uma pessoa, um parente que já desencarnou e eu estou com aquela mágoa. Preces para ele, ore para ele, peça perdão, ele ouvirá, ele receberá esta prece. Ele está num estado de evolução, numa condição diferenciada, onde ele poderá compreender melhor a sua situação e, seguramente, diante dos seus apelos, cederá, te concederá o perdão, meu querido irmão. Então, ouçamos os apelos de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo para a nossa felicidade.